Olá para vocês que estão me ouvindo neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, o nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor na internet. É com muito carinho e muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Misiek. Eu estou aqui hoje junto com vocês para ler e viver o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou. Para que haja harmonia e equilíbrio em nossos lares, em nossas mentes, é preciso estarmos conectados com o plano espiritual. Isto é, nós entrarmos em sintonia com as vibrações positivas dos planos superiores da vida. Esta conexão se faz elevando os nossos pensamentos a Deus e nos entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Busque um ambiente calmo e tranquilo no seu lar. Coloque um copo d'água para que seja fluidificado pelos amigos espirituais. Se for de sua vontade, coloque uma música tranquila em volume baixo. Muito bem, vamos dar início aos nossos trabalhos. Farei uma breve leitura do texto Meio Adverso do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Diz o texto: Meio adverso. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sob o espinheiro. A água desliza pura entre os seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce, solitário, no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Boa pergunta, não é? Podemos refletir mais para frente. Bom, vamos agora então fechar nossos olhos, acalmar nossos corações. Vamos esquecer os problemas do cotidiano, nossas mágoas, nossas preocupações, buscando a sintonia com as esferas superiores. Vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus e que nesse momento uma luz suave, de cor azul, está tomando conta de toda a nossa casa. Espíritos superiores começam a chegar, se fazer presente neste momento, nos trazendo boas energias. Vamos a uma prece. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e amor, louvado seja, querido Mestre Jesus, louvado seja. Senhor, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui neste Evangelho do Lar para ouvir os seus ensinamentos, para buscarmos o entendimento necessário, a renovação dos nossos valores espirituais, a nossa reforma íntima. Que a sua palavra ressoe em nossos corações
nos dando motivação para continuar a trilhar o caminho do bem e continuar a nossa evolução. Seja conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Muito bem. Hoje o tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos falar do item 1. O item 1 diz: o de que precisa o espírito para se salvar? Diz o texto: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Bom, nessas falas que acabamos de escutar do Evangelho de Mateus, Jesus nos traz novamente uma grande lição, né? Gostaria aqui de fazer alguma reflexão sobre isso, para a gente poder ver como que essas palavras, esses ensinamentos, eles seriam aplicados de fato ao dia de hoje, não é? Porque, na verdade, o texto por si só, quando a gente lê, não é? Ele foi um texto escrito há mais de 2000 anos e parece que lendo e fazendo uma interpretação literal, digamos assim, desse texto, parece até chega a ser um pouco ríspido, não é? Jesus
separar os bons dos maus e só vai, vamos dizer assim, ser bem-vindo no reino preparado por ele, como ele diz, não é? Só aqueles que seriam justos, não é? A gente precisa interpretar isso à luz do Espiritismo, aos entendimentos que a doutrina espírita nos trouxe, e aí a gente começa a perceber por trás das palavras do Cristo que há uma lição muito grande, não é? Como diz no próprio texto, no próprio capítulo, o texto ele se remete ao capítulo em que fala que fora da caridade não há salvação. E por que ele fala da caridade e o que esse texto teria a ver com a caridade? Vamos primeiro olhar o título do texto, em que ele diz assim: o de que precisa o espírito para se salvar. Repare que aqui ele usa a palavra salvar. E salvar, o que seria salvar? Qual o sentido da palavra salvar? Salvar significa tirar ou livrar alguém. Essa é a definição de dicionário, vamos dizer assim, né? É salvar ou livrar alguém ou a si mesmo de um perigo, de uma dificuldade. É se libertar, é resgatar. Veja quantos sentidos tem a palavra salvar. O que nós temos que lembrar é que Jesus sempre, por isso que ele não foi compreendido à época, sempre falou para os espíritos. As palavras do Cristo são ensinamentos para os nossos espíritos, são alimentos para a nossa alma, né? E quando ele fala nesse texto de Mateus, ele nos relembra da nossa necessidade de sermos bons, de termos atitudes boas para com os nossos próximos, não é? Ou seja, de nós exercitarmos a caridade, porque hoje em dia nós temos muito esse conceito ou esse entendimento do sentido da palavra caridade como uma caridade material, não é? Já que nós vivemos em um mundo material e que nós fazermos caridade é simplesmente nós darmos dinheiro para os pobres na rua, esmola, darmos agasalho, darmos, enfim, bens materiais. Mas não é só isso, não é? Na verdade, a verdadeira caridade está em você doar o que você tem para o próximo. Em que sentido? Doar suas boas qualidades, não é? E o que eu estou querendo dizer é, no dia a dia, nós estamos sempre convivendo uns com os outros. E o que nós podemos, não é, trazer dessa lição para as nossas vidas? É que nós temos que sempre buscar, nos esforçar para sermos cada dia melhor, para buscarmos sermos mais tolerantes, pacientes. Por vezes nós encontramos pessoas que são mal educadas e não porque elas são mal educadas, nós também seremos mal educados com ela, não é? Enfim, nós temos uma infinidade de situações na nossa vida em que nós podemos fazer a nossa parte, não é? Nós podemos ser melhor e a cada um de nós, que somos muitos aqui no planeta, a cada um de nós que traz coisas boas para o dia a dia, vamos dizer assim, um pensamento positivo, não é? Pessoas que estão sempre com bom humor, essas pessoas, elas de alguma forma, elas prestam caridade, não é? Isso é que é interessante. E se você parar para pensar, o Cristo nos coloca isso. Ele nos diz exatamente isso, que às vezes nós fazemos algo e sem perceber nós estamos fazendo isso por Ele. Quer dizer, não é fazer por Ele, mas fazer por meio dos ensinamentos que Ele nos passou.
E por trás de tudo isso, não é? De assistir aos que têm sede, fome, não é? Enfim, você está, na verdade, renovando o seu espírito, não é? Esse exercício do amor ao próximo acaba por fazer com que você cada vez mais tenha bons pensamentos, que você esteja evoluindo e, ao final das contas, o que vai acontecer? Como a própria palavra diz, salvar, você vai passar ao quê? A se livrar das coisas negativas. E se livrando das coisas negativas e materiais, você passa a ser uma pessoa melhor. Então, o que eu acho que o nosso texto aqui de hoje fala é que o que o espírito precisa para se salvar é isso. O que o espírito precisa para se livrar, para se libertar daquilo que é ruim e assim atingir, não é, as esferas superiores. É se livrar das coisas ruins, negativas, de você se esforçar para você ser uma pessoa melhor, caridosa, enfim, ser uma pessoa de bem. Acredito que esse é o sentido da mensagem e do ensinamento do Cristo que nós lemos hoje. Vamos então passar para a nossa prece final. Jesus querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, que os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga, por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, por toda a intuição recebida, possam ser guardados em nossos corações e se façam presentes em nossa mente toda vez que estejamos diante das situações da vida, agradecendo aqui a presença de encarnados e desencarnados, que o Senhor nos proteja, nos ilumine e nos dê uma boa semana. Graças a Deus.